Olá, tudo bem? Primeiro ano! Estamos iniciando mais uma aula de filosofia com esse nosso método, com o nosso recurso. Embora nós estamos distante, né? Mas, ao mesmo tempo, este recurso nos aproxima para podermos adentrar no conhecimento de filosofia. E hoje nós temos mais uma aula no tocante à escolástica. Você já ouviu falar essa palavra? É um método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem, com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega, e é o que nós iremos adentrar a partir de agora. Vamos teorizar o conhecimento à luz da escolástica. Bora! E na próximo slide nós já temos aqui uma imagem que retrata o perfil, o cenário, a realidade, né, deste período que nós estamos conversando agora, referente à escolástica, à Idade Média, finalmente da Idade Média. Aí, próximo slide. Seguindo-se ao período da escola patrística, a filosofia praticada no seio do cristianismo passou a ser ensinada em escolas a partir do século IX. O período conhecido como escolástica perdurou até o fim da Idade Média e tem seu nome derivado da palavra latina, esse nome é difícil, tá? Que significa aquele que pertence a uma escola. Então, repetindo, quer dizer o quê? Aquele que pertence a uma escola escolástica. E assim, logo no início do nosso conteúdo, é interessante nós buscarmos dar uma resposta, né? Buscar contextualizar historicamente, podemos dizer, como se desenvolveu-se a escolástica. Veja só, meus caros alunos, contribuiu para o desenvolvimento da escolástica o contexto surgido com a Renascença carolíngia, iniciada durante o reinado de Carlos Magno, lá no século VIII, tá? Que estimulou a atividade cultural reorganizando o ensino e fundando ao mesmo tempo escolas ligadas às instituições católicas, tá certo? Com isso, a cultura greco-romana, guardada nos mosteiros até então, voltou a ser estudada e propagada, passando, podemos dizer, a ter uma influência mais marcante nas reflexões da época, nesse sentido, tá certo? E assim, uma coisa importante também, a descoberta das obras, por exemplo, do grande filósofo grego Aristóteles, ocorrida lá nesse período do século VIII, também influiu, podemos dizer, no desenvolvimento da própria escolástica, tá certo? E no próximo slide, dando sequência, veja só, utilizou-se da base proposta pela patrística, mas com maior dedicação à atividade especulativa, deixando de lado em parte a teologia e dedicando-se à formulação da filosofia cristã. O filósofo de maior destaque deste período, que promoveu a transição real do platonismo para uma forma mais sofisticada de filosofia, é o grande pensador pilar, referência no sentido da escolástica, Tomás de Aquino. E veja, para ajudar a gente a compreender agora aqui, veja, escolástica, ideologia cristã que durante a Idade Média buscava associar a razão aristotélica e platônica com a fé, buscando experienciar o contato direto com, pontinho, pontinho, toda a ideologia, a doutrina, o pensamento desenvolvido a partir de uma crença religiosa. Era uma forma de defender a fé. Aí se poderia perguntar já nessa altura do campeonato, professor Evandro, em que consiste na verdade esse método escolástico? Vamos lá? Em leitura crítica de obras selecionadas. Destaquei aqui para ficar bem claro, em relevância. Veja, aprendendo a apreciar as teorias do autor, por meio do estudo minucioso de seu pensamento e das consequências deste. Neste processo, como complemento, eram explorados outros documentos ou obras relacionadas com a obra em questão. E por conseguinte, vamos lá, a partir da comparação entre o texto da obra e os documentos a ela relacionados, especialmente documentos da igreja e análise de estudiosos anteriores, se produzia as sententes
das sentenças nas quais eram listadas as discordâncias entre fontes diversas acerca dos temas tratados na obra em estudo. Este nome, no caso aqui, ok, podia incluir também recortes dos textos originais para comparação e comentário. Na sequência, nós temos aqui uma imagem que retrata um pouquinho o perfil, como que era nesse período da Idade Média, tá certo? Nos finalmente. E, na sequência, estas sentenças serviriam para formular os dois lados da argumentação, buscando um acordo livre de contradições. Haja visto que a filosofia tem esse perfil, não ficar contradizendo, buscar a veracidade das coisas realmente, acerca do pensamento do autor ou do tema por ele discutido. Para tanto, valia-se da análise filológica e da lógica formal. Então, quando a gente vê essa palavra, por exemplo, filológica, o que é isso? Vem de filologia, é o estudo da linguagem em fontes históricas escritas, né, incluindo literatura, história, linguística. É mais comumente definida como o estudo de textos literários e registros escritos. E o estabelecimento de sua autenticidade e sua forma original e a determinação do seu significado, buscar o significado, a origem das coisas. E ainda podemos interpretar como sendo o estudo rigoroso, né, dos documentos escritos antigos e também automaticamente de sua transmissão. Para quê? Para estabelecer, interpretar e editar esses textos, que era o que acontecia no caso, né, nesse período da escolástica. E como já falamos, o grande expoente, o principal representante, né, o teórico ali, é o próprio São Tomás de Aquino. E por conseguinte, o que se procurava através dessa análise filológica? Procurava-se por palavras que pudessem ter múltiplos significados, ou que o autor pudesse ter utilizado com um significado diferente do usual, o que poderia resolver questões de discordância imediatamente. Portanto, o que se prezava realmente era fugir, debandar as contradições, aquilo que estava obscuro, sabe assim, confuso, incerto, incoerente, e buscar realmente a verdade. E aqui nós temos uma imagem, né, também de Tomás de Aquino, né, certamente como que inspirando-se, né, numa áurea ali, numa revelação. Ele era um homem, podemos dizer, muito voltado ao transcendente, né, muito voltado à disciplina na oração, né, na contemplação, e era um dos mecanismos, obviamente, o principal, claro, em que ele se inspirava para escrever. E na sequência, uma vez compreendido o melhor possível o que o autor disse e aquilo que ele significou, procedia-se à análise pela lógica formal, explorando a argumentação em busca das conexões e conclusões, verificando a consistência dos argumentos. Então buscava-se ver a consistência, tá? Para ver se tudo que estava sendo dito, né, explorado, realmente havia veracidade mesmo ou não. E na sequência temos: neste processo, contradições poderiam ser entendidas como subjetivas do indivíduo que lê o texto, mas não presentes no texto em si. Por outro lado, se conhecida a contradição de fato, a posição seria rejeitada. Então veja, se era meramente uma interpretação subjetiva, ou seja, particular, somente do indivíduo, né, ao observar alguma coisa, na maneira que ele lê, ele interpreta, isso não poderia ser aceitável, segundo Tomás de Aquino. Ele rejeitava as contradições, tá certo? Por isso que era de fundamental importância predominar-se a verdade. Temos na sequência aqui uma próxima imagem, tá certo? Que também expressa um pouquinho o contexto da própria escolástica. E dando continuidade, nós temos: o primeiro período permanece ligado à filosofia de Agostinho e ao platonismo. Neste período destaca-se a ausência de distinção entre natural e sobrenatural, a forte prevalência da fé sobre a razão, bem como uma separação ainda não muito clara entre filosofia e teologia. Lembra? Filosofia, estudo da sabedoria,
teologia, teodeus, logia, estudo de Deus, revelação. Embora esta última já comece a se distinguir como disciplina independente no período patrístico, lembra? Patrístico, padres da igreja. E continuando, com o advento, né, de Tomás de Aquino e outros pensadores mais ligados à filosofia de Aristóteles, né, a escolástica entra em uma nova fase. Nessa fase, por volta do século XIII, o uso da razão é enfatizado e amplia-se o uso das novas fontes aristotélicas, uma recuperação das transcrições e traduções dos trabalhos de Aristóteles. E veja só, quando nós falamos de Tomás de Aquino, como eu disse, ele é um grande expoente para a Igreja Católica, para a escolástica, tá certo? Ele foi realmente o maior expoente da filosofia escolástica. Ele foi fortemente influenciado pelo grande pensador, como eu já frisei, Aristóteles, né? E também Averroes, tá certo? Sua filosofia é de suma importância para a Igreja Católica até os dias atuais. Aqui nós temos mais uma vez a imagem de Tomás de Aquino, que também na semana que vem, na nossa próxima aula, a temática que será abordada será a sequência do conteúdo, né, com a atividade desse grande pensador Tomás de Aquino. Quem foi ele? Um italiano, tá certo? Foi um frade católico da Ordem dos Pregadores Italianos, cujas obras tiveram enorme influência na teologia e também na filosofia, principalmente na tradição conhecida como escolástica. E ele é considerado por muitos, sobretudo obviamente pela Igreja Católica, como um doutor angélico. E sequenciando, uma síntese da doutrina cristã e da teoria aristotélica é proposta, vindo a definir o que seria a filosofia da Igreja Católica nos séculos seguintes. Para Aquino, razão e argumentação era a base da filosofia, afastando-se do platonismo e agostinianismo que dominavam os primeiros anos da escolástica, na mesma medida em que se aproximava das posições aristotélicas, especialmente sua metafísica e epistemologia. Mas, professor Evandro Kell, o que quer dizer metafísica? É uma palavra que tem origem grega e pode ser entendida como aquilo que está além da física, tá certo? Do palpável, do concreto, do material, onde meta significa além de, depois de física significa física ou natureza. E também nós temos a palavra epistemologia. E na sequência nós temos a epistemologia. O que quer dizer isso? Vamos lá. Em sentido estrito, refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. Olha a ciência presente aqui. É o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e também dos resultados das diversas ciências, com que a finalidade de determinar seus fundamentos lógicos, seu valor, a sua importância objetiva, podemos dizer assim. Então veja que o filósofo, né, ele se inspirou muito em Aristóteles, que era extremamente sistemático. Veja a palavra razão, argumentação, que prepondera, que faz jus, que é totalmente voltado à filosofia de Aristóteles, por conseguinte desencadeia, né, diria em Tomás de Aquino, que ele como que bebeu dessa fonte aristotélica. E penúltimo slide diz assim: dedicou-se particularmente a apontar o que considerou erros de interpretação do comentador. É Averroes, importante pensador islâmico, permitindo a incorporação da filosofia de Aristóteles. Portanto, ele vai contradizer muita coisa que já vinha lá do pensador Averroes. Interessante, hein? Para Averroes, por exemplo, na filosofia de Aristóteles, se encontra a mais alta verdade, sendo o filósofo grego um presente de Deus para auxiliar, podemos dizer, as pessoas a conhecer tudo o que possa ser conhecido, em especial o conhecimento da verdade. E para nós concluirmos nossa aula, nós temos uma frase muito legal, bem interessante do Tomás de Aquino. Levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros. Meus caros estudantes, nunca esqueça disso. Se dizer a verdade pode magoar, então magoe, pois é melhor do que ferir com mentiras.
Nós iremos encerrando por aqui nossa aula e até a próxima. Bons estudos, tudo de bom e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!